Bom dia, gente. Tem 12 pessoas só por enquanto, tá? Mas eu vou começar falando um pouquinho, porque a gente tem tempo limitado, né? 40 minutinhos e ela encerra sozinha, né, inclusive. Então, para a gente não perder muito tempo, né, eu já vou começar falando, tá? O nosso assunto de hoje. E aí, não sei se vocês vão lembrar, se vocês repararam, tá? O tema que está aí no módulo 11 é pobreza, concentração de renda e desigualdade social. Quando eu fui ver, né, qual era a temática que a gente ia trabalhar, eu particularmente eu tomei um susto, né? Porque na teoria a gente já falou sobre esse assunto, agora não vou lembrar qual o módulo exatamente, mas eu lembro que em sala de aula, né, quando a gente ainda estava nas nossas aulas presenciais, eu lembro que a gente trabalhou com isso, que a gente fez uma discussão sobre pobreza, a gente fez uma discussão sobre desigualdade, né? Porém, a apostila ela vem e trabalha e, novamente, com essa temática, ela tenta explorar, né, alguns assuntos um pouquinho mais, mas ela vai falar de algumas coisas na última, como foi, por exemplo, o caso, né, da pobreza no Brasil, essas coisas como um todo. Tá? Hoje, o tema ele vai trabalhar, né, vai se resumir basicamente essa ideia da pobreza, concentração de renda e desigualdade social. E aí, para a gente começar, a gente tem que começar a pensar aqui na questão seguinte. Porque na aula que a gente estava falando isso, na aula presencial que a gente trabalhou com essa temática, eu lembro que eu cheguei e falei com vocês que a questão da desigualdade social ela é uma questão sistêmica. Tá? Como assim ela é uma questão sistêmica? A gente pode dizer que a questão da desigualdade, da pobreza, é uma questão estrutural sistêmica. O que significa eu estar querendo dizer isso? Eu lembro que nas aulas presenciais, né, quando a gente estava falando disso, e a gente trabalhou nesse assunto, eu peguei alguns dados, até mesmo que a apostila apresentava para a gente, que mostrava que existia uma diferença, né, por exemplo, na questão do salário que a mulher recebe em relação aos homens, né, na questão de qual parcela da sociedade ela vive em locais onde não tem acesso a condições básicas de vida. Então, assim, eu mostrei alguns dados que serviam, né, para a gente, para tentar, né, exemplificar de que forma a desigualdade acontece e como a gente pode explicar que isso, né, é uma questão sistêmica, que é uma questão estrutural. Vou pegar o exemplo das mulheres aqui. Numa das primeiras aulas, eu não lembro agora se foi a nossa primeira aula, né, eu levei para vocês uma espécie de um menu, né, um cardápio de um restaurante, onde no cardápio daquele restaurante, não sei se vocês vão lembrar, estava lá que os preços para os homens, eles eram, se não me engano, 20,5% mais caro. Né? E aí, né, a brincadeira que a gente fez era justamente, né, de por que os homens vão ter que pagar 20,5% a mais no preço dos produtos. E a explicação era
de que as mulheres elas recebem um salário 20,5% a menos do que os homens, mesmo quando elas estão no mesmo cargo, numa mesma posição, né, hierárquica dentro de uma empresa, né? Então, geralmente, a gente coloca justamente essas ideias. E aí, o que eu estou querendo dizer isso? Que existe uma explicação histórica para a gente colocar que as mulheres elas sofrem com a desigualdade dentro da nossa sociedade, tá? E aí, essa desigualdade que a gente está falando em relação às mulheres, ela envolve uma desigualdade em uma série de coisas, como, por exemplo, na questão das divisões sociais, como na questão de uma visão de mundo, de comportamento e acesso a bens, tá? Então, toda vez que a gente for falar em desigualdade, geralmente a gente vai pensar em desigualdade basicamente na questão de acesso a bens, tá? Que a gente está obrigatoriamente falando de uma divisão, de uma desigualdade social do ponto de vista econômico. Porém, se eu quiser pegar e falar sobre a desigualdade entre homens e mulheres, eu posso falar dessa desigualdade também na questão de uma divisão dentro da sociedade, né? Numa desigualdade em relação ao comportamento. Então, por exemplo, só para exemplificar a questão do comportamento, né? Existem comportamentos, né, dentro de uma sociedade que, como nós, né, homens, e aí eu pego a questão de nós, homens, somos privilegiados em diversos aspectos, nós não somos criticados por alguns comportamentos e as mulheres, se elas forem fazer tiverem o mesmo comportamento que nós, homens, elas vão ser criticadas. Então, por quê? Nós, homens, estamos numa situação de privilégio dentro da sociedade em comparação a elas. Então, a desigualdade ela também pode ser baseada nessa ideia de comportamento. Então, o que eu quero que a gente pense a partir de então, que a desigualdade é uma questão estrutural, que é uma questão sistêmica, tá? E ela não vai se referir apenas a uma questão econômica. Ela pode se referir em relação a várias outras questões. Vou pegar aqui o exemplo do Brasil que a gente está vivendo hoje, né? Saiu, se eu não me engano, ontem ou anteontem, um estudo de que o Brasil, tá? O Brasil é um dos países, se não o maior país, que está acreditando em fake news no mundo em relação ao coronavírus. Então, em relação às fake news, o Brasil é um dos países que mais acredita quando se trata do coronavírus. Agora mesmo, né, nesse intervalo que eu estava tendo entre a aula que eu dei para o terceiro ano e essa aula agora de vocês, eu estava vendo a Globo ali e estava passando um programa do Márcio Gomes, acho que é o Márcio Gomes, Combate ao Corona. E aí uma das perguntas que fizeram, né, uma das reportagens que mostraram, é de que está circulando na internet uma fake news de que o eucalipto, né, ajuda a combater o coronavírus, né? O cheiro do eucalipto ajuda a combater o coronavírus. Olha a informação que está circulando e está ganhando força. E aí, por que será que o Brasil, né, é um dos países que está mais desinformado nessa questão, né, de que está, né, acreditando cada vez mais em fake news? Isso é uma consequência por parte da pobreza e por parte da desigualdade social. Existe uma diferença, né, no ensino, existem muitas pessoas que não têm acesso à educação. Então, isso vai impactar a questão da pobreza, a questão da desigualdade social, vai impactar em diversas questões mesmo. Então, quando a gente fala em pobreza e desigualdade social, a gente não se refere só à questão financeira. Não, a gente tem que se referir à desigualdade em várias questões, tá? Em desigualdade baseada em gênero, né? Quando a gente fala de gênero homem, mulher, desigualdade baseada em questão de crença, religião, é uma série de quesitos que a gente pode trabalhar com a questão da desigualdade. E aí, quando a gente vai falar desses dois pontos, a gente tem que entender, antes de tudo, tá, que a pobreza e desigualdade é uma violação dos direitos fundamentais da sociedade.
Então, quando existe um nível de pobreza e desigualdade muito alto, a gente vai perceber que as pessoas que mais sofrem com ela, tá, com a pobreza e com a desigualdade, elas não têm os seus direitos fundamentais de acesso à educação, acesso ao saneamento básico, a um sistema de saúde, ao direito de ir e vir. Então, todos esses direitos fundamentais, a pobreza e a desigualdade não permite que essas pessoas elas consigam ter acesso a isso. E aí é que a gente entra numa grande questão. O Brasil é um país democrático? Se a gente pensar lá do ponto de vista teórico, no quesito da lei, na Constituição, na teoria nós somos super, hiper democráticos. Porque a nossa Constituição é uma Constituição que a gente não tem muito o que criticar. É considerada a Constituição Cidadã de 1988. Ela realmente, do ponto de vista teórico, ela é muito bonita e boa. Só que, quando a gente vê na prática que existe um nível de pobreza e desigualdade muito alto, a gente vê que a democracia não se faz presente. A democracia está lá na Constituição, mas, na prática, a democracia não se faz presente. Porque, se existe uma pobreza e desigualdade muito forte, existe um obstáculo à democracia que é gigantesco. E aí, por que a gente fala isso em sociologia? Porque é o papel da sociologia analisar as causas da pobreza e da desigualdade, observar como que a pobreza e a desigualdade se fazem presente, tá, dentro da sociedade, para, a partir da análise das causas e de como ela funciona, a gente conseguir discutir quais são as melhores maneiras, quais são os melhores métodos para você tentar reduzir a pobreza e a desigualdade. E por que eu falo reduzir pobreza e desigualdade? Porque a gente não pode imaginar também, a gente não pode achar também, tá, que a pobreza e a desigualdade vão acabar. Não. É igual o que a gente falou da questão da violência. Violência nunca termina, nunca vai acabar. O que a gente consegue fazer é tentar reduzir os efeitos tanto da violência quanto da pobreza e da desigualdade. Então, quando você analisa sociologicamente essas questões, você vai tentar encontrar soluções para tentar reduzir e não exterminar, tá? Então, a gente começa a observar justamente essas questões. E aí, vamos prosseguir efetivamente, né? O conceito de desigualdade. O que é desigualdade? Né? A gente já tinha falado, né, em uma das aulas presenciais, quando a gente tinha trabalhado, porém eu vou usar aqui, que está até na apostila de vocês, o conceito de desigualdade para o historiador Richard Towne. Tá? Ele fala o seguinte, que a desigualdade, tá, tem relação com a questão na qual as pessoas deveriam ser igualmente capazes de fazer melhor com as competências que possuem. Então, o que ele está querendo dizer aqui para a gente? Que em uma situação hipotética, em uma situação perfeita, tá, as pessoas deveriam ser igualmente capazes de fazer o melhor com as competências que possuem. Então, em uma situação de igualdade, cada um seria capaz de fazer o melhor com as competências que possui. Então, repara, se todos estamos numa condição de igualdade, e aí todos vão tentar fazer uma caneta, vamos dizer assim, tá? Se eu consigo fazer essa caneta com tudo isso daqui, é que as minhas competências me permitiram que eu pudesse fazer isso. Agora, se em uma condição de igualdade eu não consigo fazer a caneta com a tampa, significa que as minhas competências permitiram fazer até a parte sem a tampa, tá? Então, o que o Richard Towne está querendo falar para a gente é que em uma condição de igualdade, as pessoas elas vão fazer, elas vão conseguir atingir o seu auge. Tudo que elas forem fazer vai ser baseado no que as competências delas possuem. E aí é que entra um assunto que não sei se vocês estão acompanhando, né?
essa semana começou a ser veiculada nos meios, né, de informação, né, nos meios de comunicação, a propaganda de inscrição para o Enem. Né? A inscrição vai ser agora até dia 20, não lembro agora certinho. Né? Mas está começando a falar sobre a inscrição do Enem. E aí, quando está falando da inscrição do Enem, fala que o Enem vai ser feito na mesma data que já estava definido. E aí hoje, né, antes de entrar nas aulas, eu estava olhando algumas reportagens e eu vi que essa propaganda está sofrendo muitas críticas por parte de diversos estudantes que estão extremamente insatisfeitos com a manutenção dessa data do Enem, né, por conta da pandemia. Então, a maior parte dos estudantes querem que você adie o Enem, né, mais para o fim do ano. Por quê? Como muitas escolas estão paradas, né, muitas escolas e cursos pré-vestibular, né, esses estudantes, né, no Brasil como um todo, não vão poder estudar. Né? E aí é que a gente entra aqui no nosso assunto. Por quê? Vamos parar para pensar o seguinte: as desigualdades sociais, elas vão dificultar o desenvolvimento pleno das capacidades pessoais. Então, o que eu estou querendo colocar com isso é que elas vão impactar as chances das pessoas de ascensão social. Como assim elas vão impactar as chances das pessoas de ascensão social? Eu vou pegar aqui, tá, o exemplo dessa imagem. Primeiro, observem essa imagem aí, né, dos corredores com ternos. Né? E aí ali, né, tem uma corredora, né, eu acredito que seja uma corredora, né, porque todos os outros corredores são homens, né, e eles estão na frente, e o de trás, né, eu acredito que seja uma mulher, para fazer a comparação dessa desigualdade social. Mas, repare, todos os corredores ali estão numa mesma posição, menos um. Tá? E agora, reparem a outra imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, que é na questão educacional. E isso tem tudo a ver com essa polêmica que está acontecendo em relação ao Enem. No Brasil como um todo, existe uma diferenciação muito grande no sistema educacional brasileiro. Eu vou pegar dois exemplos aqui opostos, né, de uma condição perfeita de estudos, tá, e uma condição que ela é precária, que ela é problemática. A primeira imagem, vocês estão reconhecendo, né, é uma das salas, né, lá da escola. Por que eu peguei, né, fui justamente pegar uma imagem de uma das salas lá da escola? Né? Se a gente, né, botar na nossa cabeça aqui, fechar os olhos e lembrar, a gente vai ver que as salas lá da ESC tem projetor, né, tem ar-condicionado, as cadeiras, né, são tranquilas, ou seja, são salas que permitem que a gente possa utilizar diversos recursos educacionais para facilitar o desenvolvimento intelectual de vocês. Né? Então, por exemplo, se a gente sair das salas, né, lá tem a sala multimês, tem a sala de informática, aí lá em cima, né, vocês podem fazer outras atividades. Então, o que eu estou querendo colocar? Né? A condição de estudo que vocês têm e a condição de trabalho que eu tenho, a gente pode definir que nós, eu, professor, e vocês, nós todos que envolvem a ESC, somos privilegiados nesse quesito. Principalmente quando a gente vai comparar com escolas. Não, essa escola é em Quixadá, se não me engano, tá? A imagem lá de uma escola em Quixadá, no Ceará. Tá? Não consegui achar uma imagem de uma escola no Rio de Janeiro. Procurei, mas não achei. Tá? Para a gente ver como que a realidade da educação ela é muito discrepante, tá? No mesmo estado, no mesmo município. Então, por exemplo, aqui onde a gente estuda, né, onde a gente dá aula, a gente vai ver que as condições são boas. Então, assim, eu consigo dar a minha aula com uma maior facilidade por conta das condições e, ao mesmo tempo, vocês conseguem aprender com uma maior facilidade por conta das condições. E aí, isso presencialmente. Quando a gente vai entrar em uma outra sala, como uma sala da imagem ao lado, a gente vai ver que é uma condição totalmente oposta da que a gente vivencia. Então, no quesito educacional, a gente é privilegiado nesse sentido em relação a muitas pessoas, sim. E aí, vamos parar para pegar aqui o exemplo da Enem agora. A gente está passando por essa situação de pandemia.
E aí, obviamente, não tem como você manter, como vocês já bem perceberam, né, como a gente está vivenciando, as aulas presenciais. E aí, o que a gente está fazendo aqui, então? A gente está tendo as nossas aulas, né, através da internet, através do meio virtual. Né? É a mesma coisa que uma aula presencial? Sem dúvida que não é. Né? A aula virtual, ela obviamente, em relação à presencial, ela tem as suas limitações. Né? No entanto, reparem, para vocês não perderem, para vocês, né, não serem prejudicados por conta dessa pandemia, há a possibilidade da gente aqui fazer essa aula virtual. Obviamente, isso é um caso para o Brasil como um todo? Isso é a realidade do Brasil? Não. Infelizmente, nós aqui somos exceção à regra. Né? Em São Paulo, só para a gente pegar um exemplo e permanecer nisso, né? Em São Paulo, as aulas virtuais começaram entre semana passada e semana retrasada. Se eu não me engano, foi na semana passada. Porém, o que está se observando em São Paulo? Nas escolas públicas, que as aulas virtuais estão iniciando agora, porque logo que começou a pandemia, São Paulo decretou férias escolares e as aulas estão voltando agora. Em São Paulo, saiu um dado na semana passada de que 68%, apenas 68% das casas no município, tá, de São Paulo têm acesso à internet. Então, apenas 68% das casas têm acesso à internet. Né? Se a gente pegar no público que está dentro das escolas públicas, tá? Então, se a gente pegar nas casas dos estudantes de escolas públicas de São Paulo, provavelmente esse número vai ser maior. E aí, quando a gente pega o exemplo, né, e vai ver, beleza, tem internet, mas será que eles têm computador? Né? Será que todo mundo da casa consegue ter acesso? Então, quando a gente vai ver isso, a gente vai observar que o ensino à distância, como a gente está aqui, ensino virtual, ele não é possível, né, para diversas regiões do país. Então, nesse quesito, o que a gente vai observar? Por conta das desigualdades sociais existentes, por conta da pobreza, vai haver um impacto direto na educação da sociedade. Então, a gente vai notar que existe um determinado grupo da sociedade que vai ter uma maior facilidade, tá, para ascender socialmente. Tá? É isso aqui que eu estou colocando aqui. Então, vai ter um grupo da sociedade que vai ter uma maior facilidade para ascender socialmente, e o outro grupo, né, por não ter acesso, né, com facilidade à educação, ele vai ter uma maior dificuldade. Então, nessa corrida, é o que está querendo mostrar ali a imagem. Vai sair atrás. Então, ele vai largar nessa corrida para uma ascensão social atrás de outras pessoas. E aí, a gente volta para o que eu estava falando da questão do Enem. Por que as pessoas, muitas pessoas, estão reclamando da manutenção do Enem para a mesma data? Porque nem todas as regiões do país, nem todas as escolas, nem todos os cursos têm a possibilidade de estar fazendo igual a gente faz. Então, tem muita gente no Brasil que está parada sem conseguir estudar. Logo, se eles estão sem conseguir estudar, né, as instituições que têm a possibilidade de fazer o que a gente está fazendo aqui, né, os estudantes deles, a discussão que está se fazendo é de que eles estão largando na frente de outros grupos da sociedade. E aí eu estou pegando o nosso exemplo aqui. Porém, se a gente pegar outras escolas do Rio de Janeiro do Brasil, a gente vai ver que o que eles estão fazendo provavelmente vai além do que eles estamos fazendo aqui. Né? Então, assim, a questão da pobreza e da desigualdade, ela vai afetar isso. Só que, por mais que a gente não esteja lá no topo da sociedade, nós aqui mesmo, né, eu e vocês, a gente é privilegiado em muitas coisas em relação ao que a gente está colocando aqui. É só a gente parar para ver nessa situação de pandemia, né, o noticiário. Né? Se a gente parar para ver o noticiário, além das, né, reportagens em relação, né, aos leitos, né, que os hospitais já estão superlotados, essas coisas como um todo dia a gente está vendo, né, as notícias acerca, né, da Caixa Econômica.
né? Então, todo dia a gente está vendo que as filas na Caixa Econômica, elas estão ficando extremamente abarrotadas, muitas pessoas estão em todos os dias lá por conta do auxílio emergencial de R$ 600, né? Então, muitas pessoas, nesse momento, estão dependendo do auxílio emergencial de R$ 600. Se a gente parar para pensar, R$ 600, né, é um valor que, na realidade, não faz muita coisa nos dias atuais, né? Porém, essas pessoas estão necessitadas de R$ 600 para conseguirem sobreviver. Infelizmente, é muito pouco. Mas a pobreza e a desigualdade social ela é tão grande que a gente vai ver as filas gigantescas, né? Eu moro aqui na Penha. Do outro lado da Penha, do lado da Igreja da Penha, não sei quem sabe, tem uma Caixa Econômica ali. A prefeitura fechou a rua. Fechou a rua ao redor da Caixa Econômica. Por que ela fechou? Justamente para evitar aglomeração e fazer com que as pessoas que estejam indo lá, tá? As pessoas que estejam indo lá, elas consigam ficar afastadas umas das outras na fila para conseguir esse benefício, para conseguir esse auxílio emergencial. E aí, se a gente pegar os números das pessoas que solicitaram esse auxílio emergencial, o número é mais triste e mais assustador ainda. 50 milhões de pessoas solicitaram o auxílio emergencial de R$ 600. Se a gente pegar, é 1/4 da população brasileira. Então, 1/4 da população brasileira está vivendo uma situação desesperadora nesse momento. Que as pessoas não podem sair, se puder, tem que ficar em casa. Então, reparem como a desigualdade dentro da sociedade, ela começa a se manifestar principalmente em momentos de crise, né? Não sei os familiares de vocês, né? Porém, se a gente parar para observar, mais uma vez, nós somos privilegiados, porque nós podemos estar em casa nesse momento. Então, repara como a desigualdade ela vai se fazendo presente no cotidiano, mas ela fica cada vez mais clara em situações de crise na qual nós estamos vivendo aqui agora, né? Então, essa desigualdade ela vai se mostrando cada vez mais assustadora e cada vez mais danosa justamente nesses momentos. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Deu para entender o que a gente está falando? Ficou alguma dúvida? E aí, né, vamos prosseguir aqui. Logo, tudo isso que eu estou colocando aqui, a gente tem que entender mais uma vez, e aí eu vou repetir sempre isso, sempre que possível eu vou repetir. A desigualdade e a pobreza são questões históricas, são questões estruturais. Então, elas fazem parte da estrutura da sociedade. Logo, se elas fazem parte da estrutura da sociedade, né, você tem que fazer um programa, você tem que fazer um planejamento de Estado para tentar reduzir ao máximo possível essas desigualdades existentes dentro da sociedade. Para você fazer com que o corredor ou a corredora, eu vou tratar como corredora, tá? A corredora que está nessa imagem aqui, ela possa partir do mesmo local. Então, repara, quando as pessoas na sociedade vão defender, vão pregar e vão lutar pela igualdade, as pessoas não estão defendendo que eu seja exatamente igual a outra pessoa, né? Que não tem diferença nenhuma. Não. Quando se trata da questão de lutar pela igualdade, quer colocar que as pessoas tenham as mesmas condições para se chegar em um determinado local. E, então, é justamente isso. E aí vocês gostam de Big Brother, imagino que vocês gostem de Big Brother. Né? Quem ganhou o Big Brother agora foi a Thelma, né? E a Thelma é médica, né? E aí, em uma das reportagens que ela estava falando, após ter ganho o Big Brother, ela falou que ela, né, conseguiu se formar médica com muito esforço, porque ela não tinha condição nenhuma, né, de bancar o curso de medicina, e aí ela fez o curso de medicina através do ProUni, que é um programa do governo, né, no qual as pessoas ganham bolsa para estudar em universidades particulares, né? E aí a bolsa, se eu não me engano, pode ser até de 100%. Né? Se eu não me engano, posso estar enganado aqui, mas ganham bolsa
obviamente, tem um desconto, né, no valor das universidades. Então, ela só conseguiu se formar médica por conta disso daí. Enquanto outras pessoas, né, conseguiam pagar a mensalidade, né, do curso de medicina com uma facilidade absurda, né? E assim, se a gente parar para ver, um curso de medicina é muito caro a mensalidade. Se a gente parar para pegar o ano inteiro, no valor de mensalidade, talvez um curso de medicina vai custar aí um carro de 120 mil reais. Né? Então, assim, a gente pegar, né, dependendo do local, por ano. Né? E aí um curso de medicina são mais, né, se não me engano, são 8 anos, né? Acho que são 8 anos, não lembro agora certinho. Então, assim, olha só as diferenças que acontecem. Logo, o que a gente começa a observar dentro da sociedade? Que começam a existir alguns programas que buscam reduzir essas desigualdades. Só que, quando a gente vai falar em reduzir desigualdade, quando a gente vai falar em todas essas questões, a gente tem que pensar nessa imagem aqui que eu estou colocando para vocês. Provavelmente, em algum momento, vocês já viram, né, essa imagem na internet. De um lado, do lado esquerdo aí que vocês estão vendo, existe a questão de igualdade. Do outro lado, existe a questão de equidade. Tá? Quando a gente vai falar num programa que busca igualdade, é justamente essa imagem que a gente está querendo colocar. Ou seja, os três, né, por mais diferentes que eles sejam, um é muito alto, o outro tem estatura mediana e o terceiro é muito baixo, se a gente der, né, o que a gente coloca, condições iguais, igualdade, né, no sentido mais claro da palavra, a gente vai ver que as diferenças elas vão se manter. Então, geralmente, toda vez que a gente fala de programas que buscam minimizar a desigualdade, a gente está pensando em programas que buscam atingir uma ideia de equidade. Como assim uma busca atingir uma ideia de equidade? Repara, a pessoa que tem uma estatura menor, ela ganhou 2 caixotes porque ela conseguia atingir a altura, ela conseguia avistar, né, o jogo ali de beisebol a partir com esses 2 caixotes. O que tem estatura mediana com um só. E o que tem uma estatura mais elevada, ele não precisava de caixote, porque ele conseguia assistir mesmo sem ele. Então, o que a gente começa a falar? A busca pelo fim da desigualdade ou pela redução da desigualdade é uma busca por equidade, ou seja, uma equidade nas condições. Então, repara, se eu só preciso de uma tampa para atingir aquilo ali, eu tenho que receber de acordo com aquela tampa, de acordo com a minha necessidade. Agora, se aquele outro tem a necessidade de 2 tampas, ele vai receber de acordo com a necessidade dele. Então, toda vez que a gente fala, né, da questão da redução da desigualdade, da questão da pobreza, a gente vai trabalhar justamente com essas questões. E aí, esses programas de igualdade e equidade são programas que a gente vai observar que tem que ser, né, por parte, quem tem que tomar a iniciativa é sempre a figura do Estado. Sempre a figura do Estado tem que tomar essa iniciativa, tá? Porque ele é o grande, digamos assim, provedor de ações sociais. Eu vou pegar um exemplo aqui mais claro. Né? Hoje no Brasil existe a questão, né, que vocês já bem viram, vocês sabem da existência dele, das cotas, né, para os concursos, para as universidades, essas questões como um todo. Essas cotas, né, elas têm diversas críticas, existe uma série de críticas em relação a ela, uma série de discussões em relação a ela. Muitas pessoas falam que as cotas são injustas, né, que não deveriam existir as cotas, essas coisas. E aí, o que a gente vai começar a pensar, tá, em relação a isso? As cotas, elas vão resolver os problemas de educação no país? Não. Né? E aí eu vou falar a minha opinião, obviamente. Eu sou a favor das cotas. Né? Eu, quando entrei na universidade, eu não utilizei, mas eu sou a favor das cotas. Mas eu sou a favor das cotas de forma eterna? Não. Eu sou a favor das cotas até o momento que você consiga organizar o sistema educacional para tentar reduzir as diferenças existentes
no sistema educacional como um todo. Então, repara, eu sou a favor das cotas até o momento que essa imagem aqui da direita, ela desapareça na realidade da educação no Brasil e exista só a imagem aqui da esquerda, na qual a gente está vendo. Só que, para exterminar com as cotas, para acabar com as cotas, né, o mais rápido possível, é necessário que o Estado, a figura do Estado, haja o mais rápido possível em melhores condições de educação. A partir do momento que você melhorar a educação para o país como um todo, não vai ter mais a necessidade dessas cotas. Porque a gente vai observar que mesmo dentro das diferenças existentes entre o país, eu não posso comparar, tá bom, gente? Nunca a realidade do Rio de Janeiro com a realidade do Amazonas. Eu não posso comparar a realidade do Brasil com a realidade dos Estados Unidos. São totalmente diferentes. Porém, eu posso buscar que mesmo dentre as diferenças existentes entre Rio de Janeiro e Amazonas, que exista uma equidade nas condições de estudo. Então, eu posso fazer com que a galera que mora lá em São Conrado tenha condições semelhantes de estudo com a galera que mora, né, em Campo Grande, com a galera que mora em Santa Cruz. Então, quando a gente busca a equidade, é justamente isso. É entender que existem diferenças, mas que essas diferenças, né, possam permitir que os dois lados eles tenham condições parecidas, semelhantes, de atingir o mesmo local. Tá? Só que isso é um problema gigantesco. E por que é um problema gigantesco? No mundo como um todo, existe muito forte a ideia que a gente chama de uma concentração de renda. Então, a concentração de renda, ela vai ser a grande causa da pobreza e da desigualdade social. Ou seja, existe muita gente, pouca gente que tem muito e muita gente que tem pouco. Né? Ano passado saiu uma reportagem, né, de que as 10 pessoas mais ricas do mundo, e aí estava o Jeff Bezos, que é o dono da Amazon, tá o Bill Gates, tá o Carlos Slim, que é o dono da Telefônica, que é o dono da Claro, né? Que das 10 pessoas mais ricas do mundo, né, elas têm a riqueza equivalente, tá, a basicamente 80% da população mundial. Então, 10 pessoas têm uma riqueza equivalente a 80% da população mundial. 80% da população mundial. Então, o que a gente vai observar? Que existe uma concentração de renda muito forte dentro da sociedade. E aí isso é a grande causa da pobreza e da desigualdade social existente. Logo, surge como necessidade o Estado passar a agir na economia, passar a fazer programas sociais para tentar reduzir ao máximo possível essas desigualdades e permitir que as pessoas elas sempre partam do mesmo ponto para conseguir atingir as potencialidades, né, as competências que elas possuem, como Richard Towning coloca. Tranquilo até aqui, gente? Tá? Então, o que a gente tinha para falar hoje é basicamente essa ideia. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês venham ter, é só entrar em contato comigo. Tá? Dando um minutinho aqui para a nossa aula acabar, e aí já vai desligar. Eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios que eu enviei e fazer os exercícios conceituais da apostila, tá bom, gente? Até semana que vem, né, no caso. Um abraço para todo mundo. Bom fim de semana. A gente se vê na semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Vou desligar aqui.